Boa noite, Denise. Boa noite, mulheres águias. Estão me ouvindo? Boa noite. Adri, boa noite, querida. Buenas, Luciana Aquino. Boa noite, estão me ouvindo? Hoje nós vamos conversar um tema que, olha, muita gente já me pediu esse tema aqui. Como trabalhar com o marido? Como trabalhar com o marido? Olha, foi uma delícia escrever esse roteiro. Oi, Lu, boa noite, Jade, boa noite, Débora, boa noite, Rê, Magda, boa noite. Como trabalhar com o marido? Eu elenquei aqui, ó, 8 dicas, 8. Preciso correr pra gente não se estender tanto, né? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Eu tô com o microfone aqui, ó. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um okzinho aqui, se vocês estão me ouvindo. Débora de Natal, Rio Grande do Norte. Ah, está sem som? Está sem som ou está com som? Vocês estão me ouvindo bem? Adri. A Adri tá me ouvindo, Adri? Bem? Ok. Ó, quem está sem som, quem sabe seja o seu celular que está no silencioso. O som tá ok. Ótimo. Liz. Gente, a Liz tá lá no Canadá. Ei, Yasmin, Janine. Ei, que bom, Jade. Que bom, que bom. Então vamos começar, que eu tenho, olha, gente, tanta coisa. Meu marido nunca aceitou trabalhar com ele. Por que será, hein? Que foi o que você falou? Pati, por que será, Pati? Por que será? Porque a gente não é fácil, né, Pati? Nós não somos fáceis, Pati. É um ato de muita coragem esse marido nos chamar. Né? Então vamos começar. Ó, meu roteirinho já tá aqui, vou ficar bem focada nele, tá? Eu quero falar pra vocês, compartilhar com vocês o meu testemunho, tá? Meu testemunho. Então vou começar. Eu venho de uma família, tá? De uma família que tem empresa familiar. Então, meu pai sempre teve, sempre não, né? Quando eu era adolescente, meu pai idealizou uma empresa e a família toda foi trabalhar nessa empresa. Quem que é a família toda? Meu pai, minha mãe e eu na época. Meu irmão ficou um período lá, depois ele foi, né, viver o seu caminho. E eu fui trabalhar com o meu pai e a minha mãe, tá? Depois, né, enfim, várias coisas aconteceram na minha vida. Aí meu irmão veio, trabalhou na empresa. Aí depois saiu, aí hoje a minha irmã que comanda todo o processo lá. Mas o que acontece? Como eu trabalhei com os meus pais, como eu trabalhei na empresa familiar, eu assistia e via muitos atritos, muitas desavenças, né? E a minha mãe sempre dizia assim: nunca trabalha com teu marido. Nunca. Trabalhar com o marido é um horror. E eu via, né, eu via os atritos. Hoje eu entendo que aqueles atritos, eles eram muita preocupação, muito estresse, né? Imagina aquela empresa que sustentava a nossa família. Então eu percebo que as emoções de ambos eram muito à flor da pele, né? E fico até hoje assim, poxa, né? Hoje a gente com essa maturidade, lembrar de coisas do passado. E muitas vezes, né, gente, os nossos pais não tinham orientação nenhuma também, né? Então era tudo muito estressante, era sempre uma tensão, era sempre uma discussão, né? A empresa não era uma coisa boa na nossa vida, apesar de nos manter, ela era um peso, ela era um estresse, né? Porque
conforme o que a gente deposita nas coisas, né? Se você deposita amor, mesmo diante de muito estresse em uma determinada situação, aquilo sempre vai te trazer uma boa lembrança, né? Agora, se você deposita ali muito estresse, muita ira, muita discussão, né? Aquilo sempre vai te remeter a algo ruim, né? Então eu cresci, né? Um período da minha vida, porque eu saí de casa muito cedo também. Um período da minha vida eu cresci nesse ambiente. Então, na minha mente, eu pensei que eu instalei um padrão ligado à ancestralidade, que eu jamais na vida trabalharia com o marido. Então, isso para mim era algo que não poderia acontecer. Mas o meu esposo, ele sempre teve uma visão diferente das coisas. Ele sempre pensava, poxa, né, se um dia a gente montasse um negócio junto e tal, e eu já cortava ele imediatamente. Eu dizia, não, nunca isso vai acontecer, nunca isso vai acontecer. Isso é impossível isso acontecer. Tanto que eu construí uma carreira, ele construiu outra. E o tempo passou, né? Eu já estava planejando a minha transição de carreira, eu já estava planejando. E olha só como Deus realmente é perfeito na nossa vida, né? Eu encontrei um vídeo aqui no Instagram. E esse vídeo, a pessoa dizia assim, ó. Aquilo ali pra mim, gente, assim, foi a boca de Deus falando. Aquela pessoa falando era a boca de Deus pra mim, tá? Aquela pessoa falava assim, ó. Olha só o que ela falava. Se o seu marido não fosse o seu marido, você seria sócio dele? Ou sócia dele? Se o seu marido não fosse seu marido, você seria sócia ou sócio dele? E, gente, eu fiquei chocada porque eu pensei, claro que eu seria. É lógico que eu seria sócia do meu marido. Mas eu pensei, poxa, por que eu não sou sócia do meu marido? Aí, eu remeti, né? Poxa, às minhas crenças, aos padrões da minha ancestralidade. Eu já estava num processo evoluído espiritualmente. E eu pensei, poxa, né? Esses padrões, esses comportamentos, essas emoções que eu guardei, não são minhas. Eu assisti aquele cenário, aquele universo. Mas aquelas emoções, aquela cosmovisão sobre aquele universo, não era minha visão. Era uma visão de ambos, dos meus pais, né? Eu pensei, poxa, a ancestralidade faz parte da minha vida. Mas a ancestralidade não é a nossa vida. E eu pensei, caramba, olha a oportunidade que eu estou perdendo, né? Por carregar comigo emoções e cosmovisão, a forma com que as pessoas enxergam, às vezes a forma com que a família enxerga a vida, não é a forma que nós enxergamos. Nós enxergamos diferente, cada um enxerga a vida de uma maneira diferente. E ali foi uma quebra para mim, assim, de paradigma, né? De crença muito grande. Eu já estava aí nesse processo de transição de carreira e o meu marido cada vez mais me chamando, porque daí ele já tinha montado a empresa, cada vez mais me chamando, vem trabalhar comigo, preciso de ti, preciso de uma pessoa de confiança. E eu, quando me deparei, né, com essa pergunta, se o seu marido não fosse seu marido, você seria sócia dele, eu já estava vivendo, comentei com ele, né, e assim, me emocionei muito quando eu ouvi essa pergunta. E antes da pandemia, eu já tinha me desligado de algumas empresas. E daí veio a pandemia, todos os eventos que estavam na minha agenda foram desmarcados, porque eram eventos presenciais, e eu fiquei com a minha agenda totalmente vazia, né? E eu pensei, poxa, é agora que eu estou totalmente livre, né? Não tenho compromisso com ninguém, que eu realmente consigo me tomar essa decisão e realmente seguir esse caminho. Então foi assim que eu quebrei realmente as minhas crenças.
esses padrões que eu carregava comigo, da minha ancestralidade, e eu não me dava conta disso, né? Para mim aquilo era um conceito, que marido e mulher não podem trabalhar juntos, tá? Graças a Deus quebrei isso. Não, e uma coisa engraçada, até anotei aqui pra conversar com vocês. No primeiro dia, né, que a gente saiu junto, assim, andar, então tá, vamos começar a trabalhar junto. A gente entramos no carro, aí saímos aqui da garagem. A hora que a gente saiu da garagem, uma garrafinha de água que eu coloquei assim no meu lado, né, do caroneiro, uma garrafinha de água caiu, assim, e fez um barulho a hora que caiu. E a hora que aquela garrafa caiu, fez aquele um barulho muito chato, que ela é de metal, e o meu esposo perdeu a paciência naquele momento, sabe? Perdeu a paciência. Eu falei, gente, no primeiro dia, no primeiro instante, já deu um estresse por causa de uma garrafa. Imagina depois, né? E daí a gente até riu depois disso, né? Eu falei, olha, tenha paciência, porque meu esposo é uma pessoa sem paciência, sem paciência. Né? Então eu sempre digo, olha, paciência é uma virtude que você precisa desenvolver. Aí a gente saiu daqui, tá? Foi pro escritório, parou o carro, e eu sou uma pessoa lenta, gente. Eu não sou uma pessoa, às vezes as pessoas acham que eu sou uma pessoa assim, que eu faço tudo rápido. Não, eu sou uma pessoa devagar. Eu não gosto de fazer as coisas rápido. Então a gente estacionou o carro, quando eu vi ele já estava lá do outro lado da rua. Eu não tinha nem tirado o cinto ainda, né? E ele, meu Deus, que devagar, que não sei o quê. Então a gente foi se descobrindo também. Isso foi muito gostoso, viu? Porque a gente se descobriu. Eu não imaginava o peso e a sobrecarga que ele tinha em cima dele. Não imaginava. E ele não conhecia esse meu outro lado, assim, mais pragmático, né? Eu fico mais quietinha, sou mais devagar para fazer as coisas. Como ele me assistiu durante muitos anos, né? Eu sempre tive bons resultados nos meus projetos. Então, na mente dele, eu era uma pessoa que fazia as coisas muito rápida, né? Eu executo tudo, mas eu vou devagar, né? Faço as coisas mais devagar. Enfim. Mas vamos lá para as dicas, né? Para as dicas. Eu elenquei aqui 8 dicas importantes, tá? Para a gente ter uma parceria aí com o nosso marido, nosso companheiro de vida. Primeira dica, tá? Para esse casamento aí dar certo, essa parceria dar certo, né? Você poder trabalhar com seu marido e idealizar uma empresa, um negócio, é uma oportunidade muito grande da família crescer, se desenvolver. Realmente é um ótimo negócio juntar forças com os nossos parceiros. Então, primeira dica: tenha um projeto de vida, tá? É muito importante dentro de um casamento, que a esposa e o marido tenham um projeto de vida, uma direção, um caminho. Casou, já tem que ter projeto de vida. Agora, casado e trabalhar juntos, o projeto de vida ele tem que estar escancarado na nossa frente. O que é projeto de vida? Eu sempre faço essa pergunta para o meu marido. Sempre pergunto para ele assim, olha, para onde nós estamos indo? Tá? Você tem que perguntar isso para o seu marido, independente se você trabalha com ele ou não. Você trabalha com ele principalmente, né? Mas para onde nós estamos indo? Você tem que perguntar isso. Para onde nós estamos indo? Qual é a direção? Qual é a direção? Para onde nós estamos caminhando? Isso tem que estar muito claro. Isso tem que estar muito alinhado. Porque caso contrário, a união, ela só existe para resolver problemas. Principalmente no trabalho. Porque qualquer trabalho, gente, qualquer projeto, qualquer empresa, qualquer forma de empreender, não tem nada de romântico o mercado de trabalho. Não tem nada de romântico. O mercado de trabalho é uma selva. É muito desafiador. Quem tem esta coragem de ser um empreendedor, independente do seu negócio, é um ato de muita coragem. Muita coragem. Então, o projeto de vida, ele tem que estar muito claro, que é a direção que nós estamos caminhando.
Ó, mas ele não quer, então eu acho que não vai dar certo trabalhar com ele. Meu marido trabalha com vendas de carros e ele sempre me chama para trabalhar com ele. Só que eu quero trabalhar com imóveis, mas ele não quer. Então eu acho que não vai dar certo trabalhar com ele. Olha, ele já tem uma empresa, tá? Teu esposo já tem uma empresa. É muito mais fácil você ir para uma empresa que já existe do que idealizar outra, tá? Eu até lembrei de uma coisa que depois eu quero falar. Então, projeto de vida. O que é projeto de vida? Então, guarda isso na memória de vocês. Para onde nós estamos caminhando? Você tem que perguntar isso para o seu marido. Meu bem, para onde nós estamos indo? Qual é o caminho que a gente está indo? Ah, nós estamos indo, presta atenção, em direção à nossa casa própria. Nós estamos indo em direção a um terreno que a gente vai investir. Nós estamos indo na direção da educação dos nossos filhos, para a gente investir em bons colégios para os filhos. Ou daqui a pouco nossos filhos vão fazer um intercâmbio, né? Nós vamos proporcionar isso para eles. Ou nós estamos indo na direção da ampliação dos nossos negócios. O nosso negócio vai se tornar uma franquia. Nós estamos indo na direção das nossas viagens. A gente viaja uma vez por ano, a gente gosta de viajar. Nós estamos indo na direção, nós vamos trocar o carro, tá? Então, o projeto de vida, ele precisa estar claro, muito claro. Quando eu vim pra cá, fui trabalhar com o marido, ele abriu outra empresa. Meu marido, ele abriu outra empresa. A hora que antes de eu vir um pouquinho, ele já abriu outra empresa. Ou seja, ele tinha 2 empresas. Ele estava até o pescoço. Eu pensei, gente, eu preciso ir. Porque essa segunda empresa que ele abriu vai mudar a nossa vida se eu for. Né? Então, meu esposo começou a construir casas. Hoje, meu esposo constrói casas. A gente constrói casas para vender essas casas, né? E eu pensei, poxa, se eu for para lá e ficar com essa parte aqui, dar suporte a essa parte, e ele ficar focado aqui, a nossa vida vai mudar. Nosso projeto de vida agora é fortalecer esse projeto da construção de casas. Então, nós estamos 100% focado nesse projeto da construção civil. Tá? Nosso foco é este. O meu foco hoje profissional é este. A parte da construção. Então, que envolve várias coisas. Então, a gente está caminhando nesse sentido. É por aqui que a gente está caminhando. É nesses investimentos que nós estamos caminhando. Nós fazemos essas renúncias, ó. Por que a gente renuncia a isso aqui? Porque a gente está caminhando para lá. Certo? Então, quando a gente tem um projeto de vida, diante dos desafios do dia a dia, a gente consegue levantar, porque, poxa, a gente está caminhando para lá. Nós temos um outro projeto de vida muito importante, que é o nosso filho. Nosso filho, só posso dizer que ele é um adulto. Né? O que a gente está fazendo agora respinga na vida dele. Ele ele tem 21 anos, o nosso filho já consideram, né, um adulto. Esse nosso movimento vai mudar a vida dele também. E eu vou falar para vocês, assim, do fundo da minha alma, tá? Do fundo da minha alma. Hoje, o que mais me movimenta hoje é o meu filho. O que mais me movimenta hoje, né? É fazer com que o nosso movimento possa construir uma vida profissional para ele também. E eu sei que lá no fundinho do coração do meu marido, ele também pensa assim. Tá? Então, a gente tem o projeto de vida, os negócios e o nosso filho. Que isso faz com que a gente levanta todos os dias, né? Pelos filhos a gente faz muita coisa, tá? Então, projeto de vida. Um casamento precisa de projeto de vida. Um casamento que não tenha projeto de vida é um casamento fraco, ok? Um casamento que não tem projeto de vida é um casamento fraco. Qualquer ventinho, qualquer brisinha, precisa ser um vendaval, já abala as estruturas. Certo? Então, um casamento forte precisa de projeto de vida.
tá? Isso é super importante. É isso que faz com que, ó, o casal esteja fortalecido, unido. É isso que, diante das contrariedades, das adversidades, se levanta. Os dois conseguem se levantar e caminhar juntos, tá bom? Projeto de vida. Projeto de vida. Ok. Segunda dica. Cada um no seu quadrado, tá? Cada um no seu quadrado. O que significa isso? Cada um sendo responsável por um setor, ok? Cada um é responsável por algo dentro do negócio. Não dá para os dois fazerem as mesmas coisas, tá? Tem que dividir as atividades. Olha, você fica com essa parte e eu fico com essa parte. Detalhe, não se meter na parte do outro. Porque eu me meti lá nas coisas do meu marido, inicialmente. Me meti. E deu confusão. Foi uma parte ali que as coisas se arranharam um pouco. Daí ele cresceu, né, pra cima de mim. Cresceu forte e falou, olha, desse jeito não dá. Eu te dou liberdade e realmente ele me dá total liberdade dentro do meu quadrado. Ele não se envolve em nada do que eu faço. Nada. Mas eu, com atitudes controladoras, comecei a me meter lá. Tá? E gerou confusão. Aí eu pensei, poxa, estou agindo errado. Estou agindo errado. Recuei, pedi desculpa e não me meto mais lá. Não me meto. E até digo pra ele, essa semana eu até falei pra ele, olha, de vez em quando, né, quando ele tá conversando com algum cliente, ele pra me atualizar, ele tira um print daquela conversa que teve com um determinado cliente e me envia. Aí eu até pedi pra ele assim, olha, não me envia mais os prints. Não me envia. Só quero saber assim, ó, tá indo ou não tá indo? Ponto. Tá vendo como eu tô me preservando também? Está indo ou não está indo? Tá tudo bem? Tá tudo ok? Tá indo, né? Os negócios, não tá indo? Tá. Então, eu não quero saber também. Tá? Então, a gente também precisa se preservar. Tá? E eu sempre penso assim, ó. Hoje, né? Um pouquinho mais madura, eu penso assim. Eu foco no que eu controlo. Tá? Então, tem coisas que está com ele que eu não tenho controle nenhum. Nenhum. Então, eu não, se alguma coisa não dá certo lá, que eu teria alguma expectativa, eu penso, poxa, aquilo lá eu não tenho controle sobre aquilo, né? O que adianta eu estar com sofrimento? Então, foco. Ai, desculpa. Foco naquilo que eu controlo. Deixa eu tomar um golinho de água. Ai, delícia. Certo? Cada um na sua função. Ai, desculpa. Cada um na sua função. Uma outra situação importante, assim, sabe? Como a gente, né, trabalha junto, aí daqui a pouco, assim, lá no café da manhã, uma outra dica, tá? A terceira dica. Fazer uma reunião semanal ou uma reunião quinzenal. E saber o horário de falar. Saber o horário de falar as coisas. Poxa, às vezes no café da manhã, sabe? Onde tá todo mundo sentado ali, às vezes o marido tá ali relaxado, aí você joga uma bomba, né? Joga uma bomba. Ou no almoço, às vezes você tá ali, né? Eu tô ali, acontece muitas vezes eu tô ali, estou almoçando, bem relaxado, ou no jantar, aí meu marido inicia, né? Uma conversa mais... uma conversa ligada a negócio que vai me trazer uma certa ansiedade. Aí eu já penso, deixa eu comer em paz, né? Não me fale isso agora. Não quero saber disso agora, por favor. Né? Então a gente vai se policiando também, se controlando, para observar que o momento que o outro está em relaxamento não leva o problema para o outro, né? Porque os negócios estão sempre na nossa cabeça. E a gente também tem que desqualificar um pouco essa coisa assim, ó. Não falar, às vezes o casal que trabalha junto, né? Não fala disso em casa, não fala de trabalho em casa. Poxa, o seu trabalho, ele precisa ser o seu projeto de vida. Se ele é o seu projeto de vida, por que ele não pode ser conversado em casa?
né? Só que dentro do projeto de vida tem probleminhas. Sempre vai ter problema, sempre vai ter coisa chata, né? Então não precisa ser no café da manhã, conversar no café da manhã, no almoço ou no jantar, onde a gente tá ali, que delícia, relaxando, tomando um vinho, né? Comendo uma coisinha gostosa, uma coisinha quente, tá ali naquele relaxamento. Eu, quando tô sentada na mesa, gente, eu não gosto de assuntos polêmicos. Não gosto. Então, saber o momento certo para falar as coisas. Ali é o momento de falar as coisas boas do negócio, dos negócios, né? Falar as coisas gostosas que aconteceram durante o dia, as coisas positivas. E não trazer um estresse para um momento de relaxamento, tá? Então, saber a hora de falar. Eu tomo muito cuidado com isso. E fazer uma reunião. É muito importante o casal sentar e discutir algumas coisas, né? E como a tendência é que a mulher seja mais organizada, né? Que você, que está aqui me assistindo, que tem interesse sobre esse assunto, faça um checklist, né? Eu sempre organizo uma reuniãozinha pra gente. É muito difícil eu parar o meu marido. É muito difícil. Essa semana foi quando? Ontem à tarde. Ontem. Eu insisti para que ele fosse no escritório. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí ele chegou lá, eu servi um cafezinho, tinha uma bolachinha, então preparei um ambiente ali agradável, né? Seja também agradável, porque dentro de uma reunião sempre vai ter coisas mais assim, complicadas, né? Para estar resolvendo, coisinhas chatas para resolver. Então, um ambiente mais agradável é interessante, né? Leva um checklist, olha, a gente tem que resolver isso, como é que tá isso, como é que tá acontecendo isso, aquilo. Então, a reunião é super importante, super importante. E trate o seu esposo também, né? Trate o seu esposo como um sócio. Ah, mas ele não me trata assim. Então, atue de forma que você vai constrangê-lo. Porque o constrangimento leva à mudança das pessoas. Quando a gente se sente constrangida, a gente se sente envergonhada, a gente se sente diminuída. Então, trate o outro bem. Trate o outro bem. Prepare o ambiente, sirva um café, eu vou te servir um cafezinho, mesmo que ele esteja grosseiro, né? Que você vai constrangê-lo. Tem nada melhor do que constranger uma pessoa para ela mudar o comportamento dela, tá? Então, fazer essa reunião semanal ou quinzenal, leve o checklist para essa reunião e não traga temas polêmicos para os momentos, né, que não são adequados, tá? Quarta dica. Essa aqui é super importante. Essa é importante e eu e meu esposo, a gente se policia o tempo todo para isso. Sabe o que é? Tô com um fio bem curtinho aqui, peraí. Sabe o que é? É o seguinte. Deixe o outro terminar de falar. Deixe o outro concluir o raciocínio. Porque às vezes, né, vocês estão discutindo alguma coisa do negócio, enfim. Aí o outro começou a falar, o marido começou a falar, já corta. Isso dá discussão o tempo todo, não é? Quem tem esse comportamento? Do marido começar a falar e a gente já corta. Não é bem assim, não é bem assim. Se eu não me controlo, eu tenho esse comportamento muito marcante, muito marcante. Ele começa a falar e eu já vou me aguentar para ele terminar de falar. Porque até ele terminar de falar, quem sabe eu não preciso nem mais me expressar. Porque ali já concluiu o raciocínio, já entendi o que ó, a Jade falando verdade, não é assim? Começa a falar uma coisa, a gente já E isso dá confusão. Além de ser extremamente deselegante. Quando eu faço isso, olha, eu me sinto muito pequena, me sinto muito mal educada. Sabe? Me sinto deselegante, desrespeitosa, inclusive com o filho, tá? Deixa o filho terminar de falar. Deixa o marido terminar de falar. Ah, mas o meu marido me corta o tempo todo. Faz um acordo com ele. Quando eu e o meu esposo, a gente tá muito
estamos com um comportamento muito agressivo, muito frontal, um com o outro, a gente para assim, olha, vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo? Eu vou me controlar mais. Eu tô te cortando muito na tua fala. Eu não quero isso. Como semana passada eu falei pra ele, eu estava fazendo algumas brincadeiras com meu esposo que eu não achei legal. Mesmo sendo brincadeira, não é legal. Porque em uma situação que a gente não esteja bem, eu fazer essa brincadeira, ela tem uma conotação muito amarga, né? Então, falei, olha, não vou mais fazer esse tipo de brincadeira. E tô me policiando pra não fazer. E agora ele começa a falar, eu calo a minha boca. Calo a minha boca. Daí, como ele percebe que eu estou tendo esse comportamento, a gente fez novamente o acordo, são 280 mil acordos ao longo da vida, né? Aí ele também, eu começo a falar, ou então a gente avisa, ó, vou falar, deixa eu falar até o final. Entendeu? Tá? Então, é muito deselegante. Isso pra qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Deixa o outro falar. E assim, é tão gostoso quando a gente conhece uma pessoa e essa pessoa nos ouve. Não é uma das coisas mais lindas? O ouvir, a escuta amorosa. A escuta amorosa é uma das maiores virtudes que uma pessoa tem. Eu tenho uma escuta amorosa, eu tenho. Então eu preciso ter com meu esposo. Por que com ele eu já sou violenta e já já interrompo, né? Tá? Então essa escuta amorosa é muito importante. Deixa eu ver aqui, tá. Número 5. Acho que vai dar tempo de falar tudo. Número 5. Eu coloquei aqui como segredo, tá? Segredo. Número 5, segredo. O que é segredo? Presta atenção. Você e o seu esposo que têm um projeto de vida, que estão trabalhando juntos, vocês precisam ter um segredo. O que é esse segredo? Ninguém precisa saber da empresa, tá? Ninguém precisa saber o que acontece dentro da empresa. Porque daqui a pouco vocês vão num almoço de família, ou um irmão, né, que vai até a casa de vocês, ou até mesmo a mãe, a sua sogra, vocês começam a conversar coisas com essas pessoas que fazem parte da empresa. Aí daqui a pouco essas pessoas começam a se intrometer dentro do negócio. Ah, não, vocês deviam fazer isso. Não, eu não sei, vocês têm que vender isso. Não, eu acho que essa porta aí já tem que estar fechada. Vocês não precisam mais desse negócio. Então tenha um segredo. Não é porque a empresa pertence aos dois, faz parte da sua família, vocês têm que compartilhar isso para a família toda. Eu escrevo várias vezes aqui nas caixinhas que a gente não pode levar preocupações para os nossos pais. Se todo problema que você tem dentro da sua casa, tá? Com seu marido, na sua empresa, você levar para sua mãe, ou o marido levar para a sogra, você tá levando um problema, presta atenção, para um coração de mãe. E esse coração de mãe, ela vai tentar te ajudar. Como que essa mãe ajuda? Dando a sua opinião. Olha, minha filha, eu acho que vocês tinha que demitir o fulano de tal, o funcionário, o colaborador. Minha filha, o fulano, que é o marido, né, o genro, tá fazendo errado, vocês têm que fazer isso. Aí você se sente muito ofendida porque a sogra tá se envolvendo na empresa, porque a sua mãe tá se envolvendo na empresa, mas você abriu um espaço para essas pessoas entrarem. E não é, muitas vezes, tá? Existe muita inveja em família, sim, existe muitos problemas em família, mas existe muito amor também nas famílias. Muitas vezes um irmão, um cunhado, a sogra, o seu pai, o seu sogro, a sua mãe, o seu pai, enfim, vai dar a sua opinião como forma de amor e de ajuda. Ah, o fulano de tal também vendia isso, fazia isso.
E eles fizeram tal coisa e deu certo. Aí você às vezes fica ofendida. Ah, por que tá me comparando? Mas você deu essa abertura. Então, segredo é muito importante entre vocês. A família vai perguntar: ah, tá tudo bem? Como é que tá? Tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bem. É assim que a gente responde. Não leve mais problemas para a família, tá? Então, o casal precisa de segredo. Segredo. Guarda isso com você aí, tá bom? Segredo. Número 6. Ó, isso aqui é super importante, né? Super importante. Admire, tá? Admire. É muito importante a admiração, gente. A mulher, ela se sente atraída sexualmente, inclusive, atraída sexualmente pela admiração. A mulher, ela não fica muito envolvida com a beleza, com a estética. O homem é mais visual. A estética para o homem, ela tem um valor mais importante. Agora, para a mulher, quando ela admira o marido, ela se sente atraída por ele. E quando se trabalha junto, às vezes a pessoa fala, às vezes nós ouvimos, né? Ah, trabalhar com o marido perde, né? Fica muito tempo junto, perde a questão da atração, enfim. Mas quando você admira uma pessoa, um homem, né? Você que é uma mulher solteira, quando você admira um homem, você se sente atraída por ele. Né? E você que é uma jovem águia, ou uma águia madura, enfim, que não tenha um relacionamento, aprenda também a admirar, tá? Não vai admirar qualquer um, tá? Isso é muito importante. E nós que somos casadas, muitos anos, principalmente, né? Eu sou casada aí, estou com meu marido há 25 anos, meu primeiro namorado, 25 anos, trabalhamos juntos, temos nosso projeto de vida juntos. Eu preciso admirá-lo, porque isso me mantém conectada com ele. Conectada sexualmente, inclusive, tá? Então, olhe para virtudes, comportamentos, atitudes que construam em você a admiração. Porque se você olhar só pela linha dos defeitos, porque todo mundo tem, e a gente é cheio de defeito também, se você olhar só pelo defeito, o que você faz? O que você faz? Você pega nojo da pessoa, não é assim? Você pega raiva, ódio, você quer se distanciar. Agora, se você olha pela linha da admiração, das virtudes, dos comportamentos, você admira, você quer ficar perto, você quer aprender, tem vontade de beijar essa pessoa, você tem vontade de amar essa pessoa. Tá? Então, por exemplo, eu amo muito mais o meu marido depois que eu comecei a trabalhar com ele. Amo muito mais. Porque hoje eu dou muito mais valor a tudo que ele faz. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, a carga que esse homem... Fico até emocionada de falar. A carga de pressão que esse homem sustentava sozinho. Me senti culpada por não ter ido antes, ajudado antes, contribuído antes. Hoje eu tenho uma profunda admiração e respeito por ele. Respeito por ele. Sempre tive, mas hoje muito, muito mais. Muito mais. Ó, eu aprendi a admirar novamente meu marido graças a você. Olha que lindo, Nath. Que bom, Nath. É muito fácil, gente, a gente focar no negativo. Vamos falar de filho, tá? Vamos falar de filho. Foca no negativo do teu filho, que é uma das pessoas que você mais ama no mundo. Foca no negativo do filho.
para ver se vocês não se afastam. Não é? Imagine o marido, coitado do marido, gente. Foca no negativo do marido. O meu marido faz muitas coisas que me irritam. Meu Deus! Ele faz muitas coisas que me irritam. Ele é agitado, ele fala alto, ele me dispersa a minha atenção, certo? Eu sou toda certinha, ele já muda os horários. Isso me irrita muito. Ó, o financeiro do casal precisa ser junto? Eu acredito que sim, tá? Porque olha só, por que a gente vai separar o dinheiro se os dois estão focados? Se a gente tem um projeto de vida, Vamos supor que esse projeto de vida seja a casa própria, né? Um investimento em um imóvel, em um terreno, sei lá, eu gosto muito dessa parte de investimento, né? Então, poxa, nós estamos aqui batalhando juntos para comprar aquela casa, para comprar aquele terreno. Estamos juntos, ou seja, o nosso dinheiro é a nossa energia. Ela precisa estar junto. Graças a Deus, assim, eu e meu esposo, durante toda a nossa vida, a gente nunca fez distinção, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é teu. Mesmo eu trabalhando em empresas diferentes, que não era com ele, né? Eu trabalho com ele faz 2 anos e pouco. Então, sempre a minha conta bancária, ela sempre esteve disponível para ele, né? Meu esposo, que todo mês ele ia lá na minha conta bancária, pegava, né, os meus rendimentos para colocar em aplicação, enfim. Então, ele e para mim isso sempre foi uma coisa extremamente natural, tá? Mas é bem importante. Mas ele não me apoia em meu sonho futuro, para que eu tenha mais dinheiro para comprarmos a casa. Sabe que às vezes, gente, isso é tema para outra live, né? Isso é tema para outra live. Às vezes, tá? Ó, a mulher, presta atenção. A mulher, ela é insatisfeita. Ela nunca tá satisfeita. E o homem é inseguro, tá? Vai lá na raiz pecaminosa. A nossa raiz pecaminosa. Vai lá na nossa raiz, no nosso DNA imundo. Vai lá. Nosso DNA imundo. A mulher é insatisfeita. Ela vai lá e come a maçã. Somos filhas de Eva. Tá? O homem é inseguro. A culpa é dessa mulher aqui que tu me deu. Ainda culpou Deus. Olha só que frouxo, inseguro. Então, o que acontece, gente? Às vezes a mulher, eu tenho um sonho, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. O homem é inseguro, muitas vezes ele não te dá apoio porque, você vai voar, né? Ele se sente inseguro. Então, toma cuidado com a forma que você fala do seu sonho, né? Toma cuidado. Porque quando o homem percebe que a gente tá voando muito, ele recua. E o homem inseguro é violento. Tá? O homem inseguro é violento. Aí ele fica violento nas atitudes, nos comportamentos, nas palavras, porque tá inseguro. Então, muitas vezes não nos apoia por insegurança. Tá? Outra coisa, falando da admiração, né? Importante a gente admirar o nosso parceiro, focar nas coisas boas. Isso mesmo, ele sente essa insegurança, eu percebo. Ele tem medo de que eu voe muito alto que ele, viu, Sabrina? É isso aí, Normalmente é isso, tá? Insegurança. Então conversa, né? Eu acho que, poxa, eu voei muito alto nos meus projetos. Eu tinha que fazer um preparo muito grande do terreno.
tá? Preparo muito grande. Olha, o que que você acha? Devagarzinho, 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 né? Olha, né? Eu vou ter retorno financeiro tal, isso vai ser importante. Então, devagarzinho, para ele ir se sentindo seguro, entendendo que vocês têm essa aliança, esse projeto de vida. É muito importante, muito importante. Outra coisa da admiração, olha só, também é conhecer a personalidade, tá? Conheça a sua personalidade. É muito importante você conhecer a sua personalidade. Eu conheço a minha personalidade. Eu sei como eu sou. Sou danada, gente. Sou danada. Né? Como eu falei pra vocês, quando eu comecei a me meter no trabalho dele lá, porque eu sei que dentro de mim eu tenho uma mulher controladora, que eu tenho que matar ela todos os dias. Todos os dias eu tenho que matar essa mulher controladora. Eu tenho uma energia masculina muito forte no mercado de trabalho. E para trabalhar com o meu marido, eu tenho que matar um pouco dessa energia masculina. Porque eu tenho que passar essa energia para ele também. Né? Então, entender a nossa personalidade. Saber quem nós somos para trabalhar com o outro. Tá? E entender a personalidade do marido também. Entender qual é a personalidade dele. Quais são os temperamentos dele? Qual é o movimento dele? Né? Então, meu marido é sanguíneo. Então, ele é mais ansioso. Ele é muito mais ansioso que eu. Muito mais. Ele é mais agitado. É impaciente, ele não tem paciência. Eu já converso com os clientes, sabe? Eu adoro conversar com o cliente. Eu adoro contar história, ouvir história. Ele não tem paciência para isso. Ele não tem. Então, ele fica onde? Fica nos setores que não precisa de tanto contato. Eu não, eu já amo pessoas, né? Adoro conversar com pessoas. Tenho paciência para conversar com pessoas. Tá? Então, entender dos temperamentos e da personalidade é muito importante. É muito importante. Outra coisa que é um ponto e vírgula aqui bem grande. O nosso filho trabalha conosco. O nosso filho tem um temperamento fleumático. Eu sou colérica. Esses dias eu fiz uma brincadeirinha aqui dos temperamentos, né? Meu Deus, vocês morreram de rir. Eu sou colérica, o meu marido é sanguíneo e o nosso filho é fleumático, que é completamente diferente de nós. Completamente. E eu digo, Deus, como é que tu me deu um filho com esse temperamento? Que é tranquilo, no tempo dele, devagar, no tempo dele, as coisas acontecem, ele tá ali, lento. Aí eu digo, Deus, me deu um filho assim para mim entender quantas virtudes eu preciso desenvolver. Quantas virtudes eu preciso desenvolver. Ele meu filho é uma escola para mim, gente. É uma escola para mim. Mas Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Então, entender do temperamento dessas pessoas é importante. Entender do temperamento dos colaboradores também, né? Mas isso é um tema para um outro momento. Agora, o número 7, super importante. Ó, meu filho também é fleumático. A Michele sabe o que eu tô falando, né, Michele? A gente tem que ter bastante paciência, né? Bastante paciência. O fleumático, ele precisa ter alguém que ele admira, tá? O fleumático, ele precisa ter alguém que ele admira. Ele precisa ter um espelho, alguém que ele admira, para que ele saia daquela parada dele, né? Ele tem que ter uma inspiração, o fleumático. É muito importante. E ele precisa estar a cada tempo, né? Mais ou menos uma vez por semana, se meu filho vão fazer uma reunião, eu e você. Aí eu converso com ele, né? Faço com que ele crie imagens mentais das atividades, onde ele pode chegar, o que ele pode fazer agora, né? As atividades que ele faz agora, onde poderá levar ele. Falo muito do tempo presente para ele, que agora a vida acontece aqui, é aqui que a gente tem que estar, né? Tira ele um pouco do futuro, que às vezes a ansiedade desses jovens levam ele para o futuro e dá uma paralisada.
Então, ele precisa ser retrabalhado o tempo todo e com paciência, né? Eu vou fazer, Bia, uma live dos temperamentos, um pouquinho mais pra frente, tá? Um pouquinho mais pra frente. Eu comprei um curso sobre temperamentos. Eu comprei esse curso online. Eu preciso concluir esse curso. Eu vou concluir esse curso mês que vem. Daí eu vou fazer uma live de temperamentos. Vai ser bem bom. E pra gente finalizar, quase finalizando, o número 7, que é o seguinte. Isso aqui, gente, é muito importante. Ó, fica aqui, Sabrina, eu vou falar do futuro, tá? Meu filho conversa tanto com as pessoas que preciso pedir pra ele parar. A Jade, teu filho deve ser sanguíneo. Que fala. Ah, eu sofro com isso. A gente vai falar disso. Fica aqui, Sabrina. Olha só. Presta bem atenção nisso que eu vou falar pra vocês. É muito importante, tá? Muito importante. Número 7, que é consagrar a Deus, tá? Quem é consagrar a Deus? Presta atenção. É entregar para Deus. Entregar para Deus o trabalho, tá? Tô falando aqui do trabalho do casal, né? O casal que trabalha junto. Mas se você também não trabalha com seu marido, entrega para Deus o teu trabalho. E fala, Senhor, o que eu estou fazendo, Senhor, o trabalho que eu estou fazendo, ou se você está com seu marido, né? Senhor, a nossa empresa, os nossos negócios, o nosso projeto, a nossa loja, o nosso escritório, Senhor, eu faço por Ti. Eu entrego a Ti, Senhor. Gratidão por esse trabalho, por esse ofício. O que nós fazemos, Senhor, é uma bênção. Gratidão, Senhor. Preste atenção no que eu estou falando para vocês. Presta atenção. Presta atenção. Presta bem atenção. Presta atenção. Aprenda. Isso é muito importante. Vocês sabem que eu estudo teologia, né, gente? Aprenda a servir a Deus. E não construir um Deus que te sirva. Tá? Aprenda a servir a Deus. E não fazer com que o nosso Deus poderoso, ele seja o seu gênio da lâmpada. Porque é isso que a gente percebe atualmente. Não, Deus vai me deixar rico. Senhor, me deixe rico. Senhor, me traga clientes. Senhor, faça com que a minha empresa prospere. Senhor, enche o banco de dinheiro. Senhor, me dê uma casa. Deus te serve o tempo todo. Mas você, no seu comportamento, um comportamento desviado, não serve a Deus. Tá? Então, primeiramente, que é uma das coisas que eu acho que todo mundo tem que aprender, principalmente nesse momento que o cristão vive. Culturalmente, isso é um comportamento, tá, gente? Isso é um comportamento protestante. Esse é um comportamento muito marcado nos protestantes. Eu posso falar com propriedade sobre isso. Onde ele quer que Deus o sirva, mas ele não serve a Deus. Ele não serve a Deus. Porque para lavar uma louça é xingando. Para fazer uma comida para a família é um inferno. Tudo é xingando. Tudo é na ansiedade. Tudo é nas memórias. Mas não serve a Deus. Tá? Então vamos fazer. Deus nos serve? É óbvio que Deus nos serve. É óbvio. Mas primeiramente, nós que servimos a Deus. Para de pedir um pouco, faz favor. Para de pedir um pouco. Serve. Se coloque na posição de uma cristã, de uma mulher cristã de verdade. Aprenda a servir a Deus. Eu tenho certeza que muitas de vocês que estão ouvindo isso agora
Poxa, é verdade. Será que eu estou servindo a Deus? Ou estou colocando Deus na condição, ó, de que Ele me serve o tempo todo. Ele existe para me servir o tempo todo. Gente, é o contrário. Nós servimos a Deus e, consequentemente, Deus nos serve. Certo? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, consagre o seu trabalho a Deus. Antes de pedir para Ele te deixar rica, tá? Essa teologia da prosperidade aí, né? Que você só coloca o joelho no chão para ficar rico. Essa coisa ridícula. Ridículo isso. Isso é uma heresia. Isso é um absurdo. Isso é um desrespeito com Deus, inclusive. Então, consagre o seu trabalho a Deus. Senhor, o meu ofício, essa empresa, eu consagro ao Senhor. Quando eu falo aqui sobre a vida de oração, fazer o que precisa ser feito, o que é isso, gente? Fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito é servir a Deus. Fazer o que precisa ser feito é consagrar, é honrar a Deus. Eu não estou pedindo nada. Para de pedir. Fazer o que precisa ser feito é fazer e honrar a Deus. Você vai ter que ir para a empresa no horário, você vai chegar lá às 8 da manhã. Você tem que limpar aquela sujeira que está lá. Você vai limpar aquela empresa porque aquela empresa é consagrada a Deus. Você vai organizar as papeladas, você vai gerenciar os seus colaboradores com honestidade, com respeito. Você vai ser uma pessoa com retidão. Você vai trabalhar o financeiro de uma forma com controle emocional, vai gastar menos do que ganha. O negócio deu errado, você levanta. Não, vou me levantar. Tem dia que a gente tá no chão. Tem dia que a gente cai com tudo. Mas não, vou me levantar porque o que eu faço é honrando e consagrando a Deus. Eu faço por Deus. Faço por mim. Que eu sirvo. Eu sirvo antes de pedir. Tá bom? Então, fique com isso na sua cabeça. Para de pedir um pouco. Tá? Para. E sirva. Quando eu mostro pra vocês aqui, ó, caramba, falei isso ontem no almoço com uma amiga. Até chorei e me arrependi, porque me vi agindo como Deus fosse gênio da lâmpada. É verdade, Luciana. Verdade. Gente, Deus não é o gênio da lâmpada. Que você fica pedindo e você não serve. Isso é um pecado. É usar o santo nome dele em vão. É usar o santo nome dele em vão. E é um comportamento muito protestante. Me dá isso, quero isso, quero isso, quero isso. Calma. Não é assim que as coisas funcionam. Qual foi a última vez que você deu uma esmola? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você deu uma esmola? Já parou para pensar? Que você fez uma caridade? Já parou para pensar? Então aprenda a servir mais. Antes de pedir. Certo? Sirva antes de pedir. Para com essa visão protestante. Tem uma visão cristã de verdade. Vandressa, e sobre as leis da atração que você pede algo no futuro e mentalizar o pedido até conseguir, o que você acha? Eu acho que a gente só consegue aquilo que a gente trabalha duro, acorda cedo, todos os dias para trabalhar.
Aí a gente consegue tudo, tá? Acorda cedo para trabalhar, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa correta, gaste menos do que você ganha, mais extratos e menos status. É assim que a lei da atração funciona. Trabalho dando glória a Deus e pedindo para Deus abençoe meus patrão para eu ter emprego. Exatamente, gente. Exatamente. Esses dias eu escrevi um post aqui também, esse comportamento comunista e marxista de entender que o patrão é um ladrão, que o patrão é inimigo, é o seu inimigo. O seu patrão tem que ser honrado também, porque ele lhe dá a oportunidade, o emprego, ele paga seu salário. Certo? Se você está infeliz, vai embora. Dá a oportunidade para uma outra pessoa. Para uma outra pessoa ter emprego, ter trabalho. Uma batata podre num saco, ela contamina tudo. Muitas vezes aquele colaborador ali, ele destrói tudo. Nós temos que... E isso é uma coisa que a gente tem que pedir a Deus. Isso a gente tem que pedir a Deus. Que o empresário consiga enxergar, ter visão de águia, para tirar aquele elemento que prejudica ali o sistema, tá? Infelizmente existem isso, né? Esses colaboradores que destroem o ambiente. Mas, acho que vocês compreenderam bem, né? Consagrar a Deus, servir a Deus. Ó, hoje em dia eu agradeço a Deus todos os dias antes de dormir. Agradeço por tudo, toda semana levo o café para o pessoal que fica na rua aqui no meu prédio. Ai, que lindo, Sabrina. Essa caridade é muito importante. Você está servindo a Deus, tá? E assim, às vezes as pessoas, ai, não tenho tempo para orar, né? Ai, Vandressa, eu queria ter mais tempo de oração, queria sentar, meditar. Tem dias que realmente é muito corrido, tem dias que realmente a gente não consegue. Quando eu não consigo sentar e fazer as minhas meditações totalmente mentalizada, conectada com Deus, eu busco no meu dia a dia fazer as coisas bem feitas, fazer e consagrar a Deus. Vou passar na padaria comprar pão para o meu filho, para o meu marido, que eles adoram, pãozinho quentinho. Ontem eu mostrei para vocês, né? Que ontem eu cheguei em casa cedo, deixei a jantinha pronta aqui para eles e fui fazer um curso, né? Então, essa minha dedicação à família, como eu cuido da minha casa. Gente, Quinta das Águias. Quinta das Águias. Isso aqui é o meu servir. Quando eu faço isso aqui para vocês, eu estou fazendo para vocês. Mas primeiramente eu estou servindo a Deus. Sempre faço as minhas orações antes de ligar esse botãozinho. Que as minhas palavras, elas possam servir para alguém aqui. Eu tenho na minha lista de metas do ano lá servir. Eu preciso desenvolver atividades durante o ano que eu esteja contribuindo para a vida de uma outra pessoa. Servir, tá? E você pode servir a Deus, principalmente dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Não adianta lá dar uma esmola, não adianta lá fazer sopa para os moradores de rua e chega dentro de casa, você é o demônio encarnado para os seus filhos, para o seu marido. Tá? A igreja doméstica, que é a nossa casa, é muito importante. É muito importante. Dani, obrigada, Dani. E pra gente finalizar, agora sim. Finalizar, eu sempre trago uma palavra aqui, a gente, ó, Mateus, até publiquei lá, Mateus, já publiquei nos stories. Mateus 6:34, presta atenção. Mateus 6:34, presta atenção. Portanto, não fiqueis preocupados com o amanhã, pois o amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Por que eu trouxe esse verso aqui? Porque, principalmente a mulher que trabalha com o marido, ela pode ter um pouquinho mais de ansiedade. Eu falo no nosso coração, né, gente? Falo aqui uma linguagem mais feminina.
Claro que o lado de lá, os nossos parceiros também têm as suas angústias, as suas ansiedades, o seu estresse, mas eu falo aqui pra gente, tá? A mulher que tem esse comportamento um pouco mais ansioso, nós somos especialistas, presta atenção, em criar antecipações. Nós somos especialistas em criar antecipações. E a palavra de Deus diz: portanto, não fiqueis preocupados com o amanhã. Não fique preocupado com o amanhã. Ou seja, esteja no nosso estado de presença. Eu sempre converso com vocês isso aqui, né? O quanto é importante o nosso estado de presença. Presta atenção, principalmente nos negócios. Principalmente na vida profissional. Porque é o que você vai fazer agora. Eu converso isso muito com meu filho. Meu filho, é o que nós estamos fazendo agora, meu filho, que vai definir o nosso futuro. Não é ficar pensando lá. Porque se eu me realoco para lá, lá não existe. A minha mente está num lugar que não existe e eu estou perdendo a oportunidade de colocar energia agora. Agora. Só existe o tempo presente. Ou seja, as atividades que você e o seu marido fizerem agora. O que a gente pode melhorar agora? Conversa com o seu marido. Quem sabe agora a gente vai cortar esses gastos desnecessários. Vamos renunciar um pouco algumas atividades que a gente faz. A gente sai muito para jantar. Vamos renunciar um pouco isso agora. Meu Deus, eu e meu marido, a gente renunciou muito. A gente fez nossa primeira lua de mel depois de quase 20 anos junto. Primeira lua de mel depois de quase 20 anos. Quantas renúncias a gente fez? Né? Vamos focar no agora. O que a gente precisa fazer agora? Vamos organizar o financeiro. Tá, agora. Foco agora. Tem essa dívida para pagar. Vamos lá tentar negociar essa dívida. Vamos empurrar para frente. Não, vamos negociar essa dívida. Agora, o que a gente tem agora? A gente tem uma dívida. O que a gente pode fazer agora? Vamos lá negociar essa dívida. Ok, vamos lá negociar. Ai, a nossa empresa está muito bagunçada, está sem processo. Está sem processo. O que a gente pode fazer agora? Vamos organizar, vamos criar processo para as coisas acontecerem. Os funcionários colaboradores estão assim, ó, deixa a vida me levar. Não. O que a gente pode fazer agora? Poxa, esse final de semana, né, você vai pensar. Aí, domingo à tarde, eu vou sentar e vou fazer aqui, ó, um treinamento para os meus colaboradores. É o que eu posso fazer agora. Então, a vida, gente, a vida, ela só acontece no tempo presente. O que nós vamos fazer agora que vai construir um futuro? Então, realocar a nossa mente lá só vai trazer muito estresse, muita ansiedade. Por que vocês acham? Gente, isso é sério. Isso é muito sério. Por que vocês acham que as pessoas estão sofrendo tanto por ansiedade? As pessoas estão sofrendo muito por ansiedade. Muito. É crise de ansiedade. Gente, eu tô conversando isso com vocês, mas eu tenho que estar em estado de atenção o tempo todo. O tempo todo. Para não ir pro futuro. Aí, eu já acabei de falar como que eu faço então, Andressa? Pelo amor de Deus. Eu fico no futuro o tempo todo. Na antecipação o tempo todo. Quase morro de ansiedade. Você só controla isso se você estiver em estado de consciência, de atenção. Você tem que ter controle da sua atenção. Então eu penso, hoje eu tô ansiosa. Por que eu tô ansiosa hoje? Por que eu tô com esse mal-estar? Por que eu tô com esse friozinho? Não. Tô lá na frente. É assim, gente. Aí eu pego pelos cabelos lá na frente, gente. Pego pelos cabelinhos lá assim, ó. Pelos cabelinhos e me trago pra cá. Fica aqui. Lá não existe. Existe só esse tempo presente. Então, você tem que estar em estado de atenção. Atenção. Vigiai. Né? Vigiai. É muito importante isso. Conheci um evento. Que gostoso, Sabrininha. Que gostoso. Então,
ficar em estado de atenção, tá? Atenção, atenção. E assim, gente, olha só, já escrevi para vocês aqui. Existe um livro muito interessante que é um livro de C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo ao seu aprendiz. Esse livro, Cartas de um Diabo ao seu aprendiz. E na carta número 18, são várias cartas que o diabo escreve para o seu aprendiz, tá? É o diabo professor e o aluno, que vai virar, é um diabinho, vai virar um diabo, um diabão. E na verdade, esse professor e esse aluno, eles são parentes. Então é o tio e o sobrinho. Então o tio, que é professor, ensina o sobrinho, que é o seu aluno, a se tornar um diabo. Na carta número 18, sabe o que ele ensina? Sabe o que ele ensina? Ele ensina para o diabinho uma técnica ótima para afastar as pessoas de Deus. A técnica é ótima. Ele ensina o diabinho a distrair as pessoas. Porque quando as pessoas estão distraídas, elas se afastam de Deus. E a melhor forma de distrair essas pessoas, sabe qual é? Levar elas para o futuro. Porque quando nós estamos no futuro, nós perdemos o tempo presente, que é onde Deus habita. Deus habita no tempo presente. E nessa carta ele ensina isso. Olha, leva a pessoa para o futuro e se não der certo, sabe o que você faz? Leva para o passado. E perceba que quantos por cento das pessoas que você conhece ou até você mesma está no futuro com as antecipações ou com as memórias do passado? Quantas pessoas você conhece? Praticamente todas. Tem pessoas que vivem só de memórias. Eu recebo muitas mensagens de mulheres que foram traídas pelos maridos e que esse marido se arrependeu, né? Enfim, a situação já passou, já tá tudo bem, né? Teve um baque ali na família, mas hoje aquele marido é uma pessoa, se transformou em uma outra pessoa, tá tudo bem, e volta e meia essa memória toma conta dessa mulher. E aquela família vira um inferno. Quem que vocês acham que tá ali, ó? Quem que vocês acham que tá rondando aquela família, aquela mulher? Quem que vocês acham? Coisa boa não é, né? Por isso que o estado de atenção, de consciência, vigiai, atenção, vigiai, atenção, e orai, colocar você em contato com Deus, em oração, é um escudo da mente. É um escudo da mente. Por que é importante as orações? Por que é importante a palavra de Deus aqui? A palavra de Deus. Por que é importante ir à missa? Para a gente estar em contato. Não dá para largar. Não dá para desconectar. Vigiai, atenção, e orai. Gruda em mim, que eu cuido de você. Certo? Ai, ó, o nome é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Isso mesmo, Lu. Esse livro mesmo, tá? Muitos livros são importantes, mas esse aqui, ó, é o mais importante deles, tá bom? Às vezes eu não gosto de ficar falando muito de livro aqui, que vocês vão lá, vocês compram todos os livros que eu falo, né? Mas esse livro aqui é muito importante também, tá? Então, leia os evangelhos. Olha só. Falei sobre esmola aqui, né? E tá exatamente aqui na página, depois eu quero ler aqui. Certo, minhas águias maravilhosas? Mais uma live cumprida, 9h14. Agradeço mais uma vez, muito gostoso estar aqui com vocês. Todas as quintas-feiras é um momento de muito aprendizado para mim também. Vamos fazer uma fotinho? Vamos fazer uma fotinho? Vamos fazer uma fotinho? Vou me preparar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Vocês fazem a fotinho e daí
a gente publicar. Fazer a fotinha aqui. A pose, né? E obrigada. Fico muito feliz que vocês gostaram. E pra gente finalizar aqui o assunto, né? Trabalhar com o marido pode ser muito bom, tá? Pode ser muito bom. Muitas vezes não é eterno esse trabalho. Pode ser uma fase na vida de vocês, né? Onde vocês ali, ó, juntaram muita força para conquistar alguma coisa e depois você segue seu caminho, tá? Pode ser uma escala na sua vida. Isso é importante você saber. Eu recebo mensagens também de mulheres, meu marido me chama para trabalhar com ele, mas não é o que eu quero. Quem sabe passa um tempo lá, passa um tempo unindo forças, melhora, restaura a família financeiramente. O dinheiro é importante também. Ele traz segurança, ele traz conforto para a família, ele organiza muito as coisas. A gente precisa também abrir mão da nossa vaidade, né? A gente precisa aprender a fazer aquilo que a gente não gosta. Maturidade é não ter escolhas para muitas coisas na vida. Maturidade é não ter escolhas para muita coisa na vida. O dia que você estiver cansada como mãe, você vai jogar seu filho fora? Não. O dia que você estiver cansada, exausta e ver a casa bagunçada, o que você vai fazer? Você vai pegar a mala e vai embora? Não. Maturidade é não ter escolhas. O dia, qualquer crise que você enfrentar com seu marido, você vai separar? Você vai acabar com o seu casamento? Não, você vai superar aquilo ali. Então, maturidade, isso é o que eu aprendi trabalhando com meu marido. Eu preciso estar com ele. Eu não tenho escolha de fazer de fazer algo que esteja totalmente identificado com a minha personalidade. Já falei para vocês que eu sou professora. É o que Deus me fez para ser. Deus me fez para ser uma professora. O que eu faço hoje não tem muita relação com a área da educação. Mas é o que eu preciso fazer hoje. Deus nos coloca onde nós devemos estar. E a gente precisa cumprir esse propósito. Talvez seja apenas uma escala. E você precisa passar por essa escala para chegar até o destino final. Tá bom? Então, cumpra todas as escalas da sua vida. Beijo no coração de vocês. Muito obrigada, muito obrigada. E agora não tenho como desistir, só pra frente, isso aí. Muitas vezes penso em desistir, mas isso, Valéria, não desiste, Valéria, não desiste. Cumpra o propósito, Valéria. Cumpra o propósito, tá bom? Foque nas coisas boas. Foque nas coisas boas, tá bom? Não desiste. Cumpra essa escala para você chegar no destino final. Isso é muito importante. Beijo no coração de vocês. Muito obrigada. E a gente vai se falando pelos stories. Fiquem com Deus. Obrigada.